Pai, nesse momento queremos pedir, meu Deus, a saúde, que o Senhor restabeleça a saúde da Beatriz, da irmã Deilde, da Isabelle, essa criança que está na UTI. Deus, ajude essa criança, restaure ela, restaure a sua saúde. A irmã Beatriz, meu Deus, que sente dores de cabeça, dor no corpo. Senhor, visita a irmã Deilde, visita a irmã Beatriz, visita a Isabelle, a irmã Thaís e toda a igreja, todo o seu povo, todos os irmãos. Visita cada um, levando cura, levando restauração, levando saúde. Põe a tua mão santa, meu Deus, no organismo, Senhor, no corpo, no espírito, na alma. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Visita os hospitais, onde estão tanto israelitas quanto gentios, enfermos, doentes, acidentados, feridos. Pai, visita os hospitais e os lares onde estão essas pessoas, levando salvação e levando cura. Fale conosco agora, para que nós possamos nos abastecer da palavra de Deus. Fale ao coração de cada um, que a nossa vida agora seja como terra arada, preparada para receber a maravilhosa semente da tua palavra. E eu me humilho diante do Senhor e peço, me dá graça, me dá saúde na minha garganta, no meu trato respiratório, para que eu possa continuar, meu Deus, pregando a tua palavra. Fale aos corações, em nome de Jesus, e que toda a igreja diga comigo, numa só voz, amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, eu queria começar lendo um texto que está em 2ª carta de Pedro, capítulo 3. Vou tomar aqui meu chá. Façam aí os tratamentos, viu, meus irmãos? Vocês que estão aí passando por esse momento aí. Irmã Beatriz, se estiver me ouvindo, por gentileza, minha irmã, peça aí para fazer um chá de alho com limão, que é esse que eu estou tomando. Muito bom, tá? E a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então faça a sua parte, faça seu tratamento, mas contando com a bênção do Senhor. 2 Pedro capítulo 3, eu quero ler a partir do versículo de número 15 ao 18. Diz assim, 2 de Pedro 3, 15 ao 18 diz: Tende por salvação a longanimidade significa paciência, de nosso Senhor, que é Jesus, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem essas verdades, como fazem também com as outras escrituras para sua própria perdição. Então quem pega a Bíblia e distorce o que está escrito é para a sua própria condenação, sua própria perdição eterna. Versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Olha o versículo 18. Antes, vamos ler juntos, em voz alta. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora e até o dia da eternidade. Amém. Amém. Então, bendito seja o nome do Senhor. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. No Antigo Testamento a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em outro texto do Antigo Testamento vai dizer: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então nós temos que conhecer as Santas Escrituras, meus irmãos. A palavra de Deus. Nós temos que investir tempo na leitura bíblica em família, na leitura bíblica entre pais e filhos. Você, pai, tire um tempo para ler a Bíblia com a sua filha, com seu filho. Você, mãe, tire um tempo para ler a Bíblia com seu filho, com a sua filha. A família toda, tire tempo para ler a Bíblia. Amém? Sozinho, faça seu devocional, tire o seu tempo para ler a Bíblia, orar. Casais, atenção os casais, tirem tempo, marido e mulher, e façam o devocional.
cantem um hino, façam uma oração, cantem um hino ali ao Senhor, uma música evangélica, cantem, adorem o Senhor, louvem ao Senhor e depois tirem um tempo ali e leiam a palavra juntos, ou então ouçam a palavra, né? Hoje tem as Bíblias em áudio, né? Então tá uma facilidade muito grande para a gente ter conhecimento da palavra de Deus, amém? Então, entenda que as mensagens que a gente tem pregado é para o nosso crescimento espiritual, para o nosso conhecimento. E Jesus ainda diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito bem, hoje eu quero trazer a mensagem A Transfiguração do Senhor Jesus, parte 2, ou assim podemos dizer também parte final. Hoje nós vamos terminar a mensagem que eu comecei no domingo passado, tá bom? Muito bem, irmãos. Transfiguração do Senhor Jesus, parte 2, parte final, né? Agora, meus irmãos, por gentileza, atenção. Eu quero trazer a palavra de Deus para o nosso conhecimento. Gostaria que você se sentasse, gostaria que você prestasse atenção, amém? Não deixe nada tirar sua atenção e vamos ouvir a palavra de Deus. Nós vamos fazer agora uma recapitulação, ou seja, um resumo do que aprendemos juntos por meio da mensagem da palavra de Deus para as nossas vidas que preguei no domingo passado, tá? Primeiro ponto, a transfiguração do Senhor Jesus é apresentada nas Santas Escrituras pelo que conhecemos na teologia como os evangelhos sinóticos. A palavra sinótico, eu falei, né, vem de dois termos gregos, sin, S-I-N, junto com, significa isso, né? E ótico, que significa visão, ou seja, a palavra sinótico no grego significa visão conjunta. Isso quer dizer que os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, que são esses três evangelhos, tá? São 4 no total, Mateus, Marcos, Lucas e João, porém os sinóticos são 3, tá? Narram a vida e o ministério de Jesus Cristo basicamente sob o mesmo ponto de vista. Inclusive eu falei que como um quebra-cabeça de 1000 peças, os evangelhos sinóticos se complementam e se ajustam. Falei que como um quebra-cabeça, né, um brinquedo de criança, né, eles vão se encaixando. Eu usei esse exemplo do quebra-cabeça para os irmãos terem um entendimento melhor de que Mateus, Marcos e Lucas, quando contam uma história acerca da vida de Jesus ou do seu ministério, né, então se ajusta, se encaixa perfeitamente as informações dadas por Mateus, por Marcos e por Lucas. Basta a gente ler, estudar e a gente vai entender, tá? A palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita. Mas para aqueles que acham que a Bíblia é um livro antiquado, ultrapassado e precisa ser modernizado, vejamos o que o apóstolo Pedro diz em Apocalipse, em 1 Pedro 1:25. 1 Pedro 1:25. Ele diz assim, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Para sempre quer dizer eternamente. E esta é a palavra que vos foi pregada. Lutero, reformador, ele disse uma frase muito interessante acerca da palavra de Deus. Abre aspas. A Bíblia Sagrada não é antiga e nem moderna, mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é eterna. Fecha aspas. A referência bíblica da mensagem que temos pregado desde o domingo passado, e estamos dando continuidade hoje, continua sendo a mesma. Mateus capítulo 17, versículo 1 a 8, Marcos capítulo 9, versículo 1 a 10, Lucas capítulo 9, versículo 28 a 36. Segundo ponto, nós aprendemos que a transfiguração, de acordo com a palavra de Deus, é a mudança gloriosa da aparência do Senhor Jesus Cristo ocorrida na presença de 3 discípulos. Já sabemos quem são eles, né? Pedro, Tiago e João. E que esse evento maravilhoso e sobrenatural aconteceu no Alto Monte. E deixamos claro ainda que a Bíblia Sagrada não revela o nome desse monte. Mateus, capítulo 17, abra aí a sua Bíblia. Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17, versículos 1 e 2. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte,
e ali transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz. Terceiro ponto, nós aprendemos que foram 7 pessoas envolvidas na transfiguração. Jesus Cristo, Pedro, Tiago, João, Elias, Moisés e a divina pessoa bendita do Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial. Amém? O Pai Celestial esteve ali também. Quarto ponto. Vimos que são 3 os propósitos específicos que foram cumpridos na transfiguração de Jesus Cristo. O primeiro propósito, confortar Jesus acerca do seu sofrimento, da sua rejeição pelos judeus, né, da parte dos judeus. Os judeus, eles rejeitaram o Messias. E também para consolá-lo da sua morte vicária. Aprendemos que morte vicária quer dizer morte substitutiva. Ele substituiu a irmã Márcia, tá? O irmão Fredson, e cada um dos irmãos, cada um dos seres humanos que creram ou que ainda vão crer. Cada um. Jesus morreu por todos nós, a Bíblia diz, sendo nós ainda pecadores. Então, ele substituiu a humanidade caída, todos os pecadores. Ele substituiu ali na cruz do Calvário. Inclusive, eu demonstrei para os irmãos que a cruz era de Barrabás. Barrabás já estava preso em primeiro lugar, e não Cristo. Barrabás estava preso por causa dos crimes que ele havia cometido. Então a sua punição era justa. Porém, Jesus, sem pecado, no corpo do pecado, diz a Bíblia, que ele venceu o pecado. E ele foi para a cruz em nosso lugar. O povo disse que tinha que soltar Barrabás e que tinha que crucificar a Cristo Jesus, o inocente pelos pecadores. Amém? Isso é a morte substitutiva de Jesus. Lucas capítulo 9, queria que vocês abrissem comigo em Lucas 9, a partir do verso 29, diz assim, Lucas 9, versículo 29, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Agora Lucas capítulo 9, verso 30. Estavam falando com ele 2 homens, Moisés e Elias. Olha o 31. Os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Amém? Segundo propósito, revelar mais uma vez de forma a não deixar nenhuma sombra de dúvida que o Senhor Jesus Cristo é divino, ou seja, Ele é Deus. Diga assim comigo, o Senhor Jesus Cristo, é Deus. Mateus 17:2 diz, ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz. No Salmo 84, que eu li na semana passada e quero ler novamente, no verso 11 diz, pois o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não nega bem algum aos que andam na retidão. Falamos que a palavra glória, biblicamente, significa a majestade e o brilho que acompanham a revelação da presença e do poder de Deus. Em João capítulo 1, verso 14, o apóstolo João testifica acerca da glória do Senhor Jesus, onde ele diz, e o verbo se fez carne, o verbo é Cristo, tá, irmãos? É Jesus. E habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, quer dizer, filho único, do unigênito do Pai, o único filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Ora, quando ele diz, vimos a sua glória, é uma referência clara, irmãos, a Mateus, capítulo 17, a Marcos, capítulo 9 e Lucas, capítulo 9, ou seja, a transfiguração. Jesus mostrou ali aos seus discípulos a glória dele como Deus. Amém? A glória dele como Deus que ele é. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele é o Cristo, o Messias, rejeitado por Israel, mas amado por nós, porque tem uma profecia no Antigo Testamento que diz que perguntaram por mim aqueles me procuravam, perguntaram por mim aqueles que nem sequer
me esperavam. Está falando de quem? Dos gentios. Nós, os gentios, que éramos gentios, mas já não somos mais, somos agora membros do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Nós agora estamos procurando por aquele por quem nem perguntávamos, por quem nem esperávamos, nem sabíamos nada dele. Mas o Evangelho atravessou fronteiras e mais fronteiras, chegando até nós. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Graças a Deus que o Evangelho chegou a todos nós e podemos crer, servir, adorar e amar esse Deus bendito, Jesus Cristo. Ele é o Messias, o Deus bendito. O Espírito Santo, por meio de Paulo, o apóstolo, nos diz em Romanos capítulo 9, versículo 5. Deles quem? De Israel, dos judeus, dos israelitas. Deles são os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, né? E deles descende Cristo, segundo a carne. Cristo segundo a carne é Cristo o homem, o qual é sobre todos, agora vai falar que ele é Deus, ó, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Mais uma vez a gente vê aqui, irmãos, a teantropia do Senhor Jesus. Eu quero deixar isso massificado, eu quero deixar isso na massa cinzenta dos irmãos, ou seja, no cérebro, na mente dos irmãos, essa palavra, que Cristo Jesus é o Deus Todo-Poderoso que se fez homem. Vou repetir o versículo 9, versículo 5 de Romanos 9. Deles são os patriarcas e deles descende Cristo segundo a carne. Ou seja, ele nasceu de uma virgem chamada Maria, pelo poder do Espírito Santo. Amém? O qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Então, vemos aqui duas naturezas em uma única pessoa. A natureza divina, ele sempre foi, é e sempre será Deus. E a natureza humana. Amém? Jesus Cristo é o Deus homem. A sua filiação também. Olha, eu falei um pouco sobre a divindade de Jesus, né? Estamos ainda no segundo propósito, que é revelar mais uma vez de forma sem deixar nenhuma sombra de dúvida, né? Que ele é Deus. E agora revelar também que ele a sua filiação ao Deus Pai. Esse também é outro propósito. Faz parte do segundo propósito. Revelar a filiação de Jesus ao Deus Pai. O Senhor Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Quando a Bíblia chama ele de Filho do Homem, está apontando diretamente para a sua encarnação. Ele descende dos judeus segundo a carne. Mas quando se fala da sua filiação ao Deus Pai, ele é Filho de Deus, está falando que ele é Deus. Então nós vamos falar de Jesus como Filho de Deus. Alguns dias antes da transfiguração, o Pai Celeste revelou a Pedro que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ok? Nós não vamos tratar aqui, é só um resumo, tá? Nós estamos fazendo um resumo do que falamos na semana passada, para a gente poder chegar lá no ápice do ponto onde a gente parou. Beleza? Agora na transfiguração, para não deixar nenhum resquício de dúvida, o próprio Pai Celestial confirma esta gloriosa e maravilhosa verdade diante de Pedro, Tiago e João, em Mateus capítulo 17. Vamos lá? Mateus 17. Sejam rápidos aí, tá? Que é pra gente ganhar tempo. Mateus capítulo 17, versículos de número 5 e 6. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos, quais os discípulos? Quem eram? Pedro, vamos lá? Pedro, Tiago e João. Beleza. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Então, a nuvem luminosa apareceu, os envolveu, aquela nuvem poderosa, a nuvem da presença do Pai Eterno, Deus Todo-Poderoso, e de repente a Bíblia diz que uma voz poderosa soa e fala, este é o meu filho amado, em quem me comprazo ou em quem me alegro, a ele ouvi. Amém?
Então, irmãos, aqui o Pai está confirmando, para não deixar um resquício de dúvida, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. E para finalizar, João 3. Vá comigo para João 3. Para finalizar o segundo propósito, João capítulo 3. Vou tomar aqui um pouco do meu chá enquanto vocês procuram João 3. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o verso 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para condenar a gente, mas para nos salvar. A Bíblia vai dizer no outro texto que é desejo de Deus que todos os homens se salvem. Mas a questão é o desejo de todos os homens a salvação de Deus, que Ele nos dá por meio de seu Filho Jesus? Eu quero. Eu quis, eu quero. Por isso eu confessei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E essa questão da salvação, ela é particular. Marido não salva esposa, esposa não salva marido, pais não salvam filhos, filhos não salvam pais. É individual. Agora, nós precisamos pregar, nós precisamos influenciar por meio da palavra os nossos familiares, parentes, vizinhos, colegas, enfim. Nós precisamos influenciar as pessoas para que elas ouçam o Evangelho. E ao ouvir o Evangelho, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é papel da igreja convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. O papel da igreja é pregar, é fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Pregar a palavra. Amém? Versículo 18. Agora, se você não crê, olha o que acontece. Quem nele crê não é condenado. Beleza, quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. É interessante que o verbo aqui, estar, ele não fala de futuro, mas de presente. Não é que vai ser condenado, já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a oportunidade é dada a todos. Enquanto você que me ouve, amado ouvinte da palavra de Deus, que o Senhor abençoe a sua vida. Você que me ouve, que está desviado ou desviada do caminho do Senhor, que nunca tomou sua decisão por Jesus, talvez. Enquanto você está dentro deste tabernáculo, tabernáculo é uma casa móvel, tá? Tabernáculo significa casa móvel. Enquanto estamos dentro deste tabernáculo chamado corpo, nós estamos respirando, falando, ouvindo, nós temos a oportunidade de ouvir o Evangelho. Amém? Depois de ouvir o Evangelho, na nossa consciência ouvir a voz do Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e em arrependimento confessar a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Aproveite esta oportunidade e se entregue a Jesus agora. Não jogue fora esta oportunidade. Amém? Porque aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas o desejo de Deus é salvação. Os braços do Senhor estão abertos para trazer graça, misericórdia, perdão, compaixão, restauração. É assim que Deus está dizendo nesta hora para você. Amém? Então vamos dar continuidade. Terceiro propósito, Jesus cumpriu sua promessa de que eles, Pedro, Tiago e João, não morreriam sem antes verem o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16, 28. Em Mateus 16, 28, Jesus prometeu: dos que aqui estão alguns não provarão a morte sem que antes vejam o Filho do Homem no seu reino. Esses alguns de Mateus 16, 28 se cumprem em Mateus 17 na transfiguração. Pedro, Tiago e João, quando Jesus os leva
a um alto monte. E ali se transfigura e eles veem, e eles contemplam, eles têm apenas uma provinha, uma degustação pequena, pequeníssima, apenas uma provinha do que será o grandioso reino de Deus, muito em breve. Amém? Então eles veem Jesus glorioso, cheio de brilho, de majestade, de luz, o Pai falando, né, numa nuvem luminosa: este é meu filho amado em quem me alegro, a ele ouvi. Então eles puderam provar apenas uma provinha do que será o grandioso e poderosíssimo reino de Deus. Jesus cumpriu sua promessa. Você sabe o que eu aprendo aqui? Vou dar aqui um parêntese rápido. Abrir um parêntese aqui, bem rapidinho. Eu aprendo que Jesus prometeu para eles e cumpriu. Jesus não é homem para que minta. Ou seja, ele não é pecador, não é filho de homem pecador, ele não é pecador. Quando a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, eu estou falando de Jesus como Deus. Como Deus, Jesus não é homem pecador para que se arrependa. Como Deus, Jesus, ele não é filho de homem para se arrepender. Enfim, ele não tem a precariedade da humanidade caída. Ele prometeu, ele cumpriu. E tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Ele prometeu que 3 daqueles discípulos não morreriam sem antes ver o Filho do Homem no seu reino. Pedro, Tiago e João viram na transfiguração. Mais na frente nós vamos ver que ele promete o Espírito Santo. Ele morre, ele ressuscita, fica 40 dias ainda com os discípulos, sobe a glória, mas o Espírito Santo vem como cumprimento daquilo que Jesus prometeu. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham ela por tardia, mas ele é paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Amém? Então ele é cumpridor da sua promessa. Tudo aquilo que ele nos prometeu, ele vai cumprir. Ele é Deus poderoso para cumprir. Ele não é um homem pecador, miserável, que promete em pé, mas não cumpre nem sentado. Ele é Deus poderoso. E a palavra que ele cumpriu, tudo que Deus prometeu na primeira vinda de Jesus já se cumpriu. E você acha que Deus não vai cumprir tudo relacionado à segunda vinda de Jesus? Ele vai cumprir tudo. Tudo o que ele prometeu, ele vai cumprir. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Voltando então, meus irmãos. Ao presenciarem a transfiguração, Pedro, Tiago e João, eles tiveram a clara e definitiva confirmação de que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. E a sua morte vicária não finaliza o seu reino, pois ele é um reino eterno. Eu li alguns textos, eu quero ler só apenas Daniel 2,44, que diz assim: mas nos dias destes reis o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Ou seja, o reino de Deus é um reino eterno. Todos os impérios vão passar. Todos os impérios humanos, eles se levantam, eles ficam grandiosos, mas eles depois são derrubados. E o último império vai ser destruído por uma pedra que é lançada sem o auxílio de mãos. E essa pedra destrói aquela estátua vista por Nabucodonosor no seu sonho, e aí não se acha lugar para ela, tá toda, virou em pó, esmiuçou. E aquela pequena pedra começa a crescer, e toma os 4 cantos da terra. A terra está cheia da presença daquela pedra. Ou seja, aquilo é um símbolo para a terra ser cheia da glória de Deus. Isaías disse que os anjos que ele viu, os serafins, diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Jesus um dia sentará no trono de Davi, e deste trono nunca mais ele sairá, ao estabelecer o reino milenial, que durará apenas 1000 anos. Mas o reino de Deus não terá fim. É para todo o sempre. Aleluia! Glória a Deus. O Santo Espírito de Deus, ele ainda fala
no Salmo 24. Vamos ver o Salmo 24? O que o Espírito Santo está nos dizendo ali no Salmo 24? Olha o que diz a Bíblia no Salmo de número 24. Meus irmãos, mesmo estando em casa, lembre-se, você está num culto ao Senhor. Você está cultuando a Deus. Abra sua Bíblia. No Salmo 24, você que tem a sua Bíblia, e leia comigo o Salmo de número 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares. Quer dizer, ele colocou ela sobre os mares, né, como um fundamento, tá? E afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei, com R maiúsculo, né? O Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 15. 1 Timóteo 6, 15. 1 Timóteo 6, 15. Diz assim a palavra de Deus. 1 Timóteo 6,15. A qual, no tempo próprio, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aí o versículo 16, olha só. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, o qual seja a honra, o poder sempre eterno. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, quero ainda ler com vocês agora. Hoje nós vamos entrar em Apocalipse. Nós paramos aqui falando do terceiro propósito. Nós paramos no terceiro propósito, né? Falando acerca de Jesus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E eu quero hoje finalizar, como eu não consegui finalizar naquele dia, Apocalipse 19, 16, e dar continuidade e terminar a mensagem. Apocalipse 19, tá? Apocalipse 19. Diz assim a palavra do Senhor, em Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11. Vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas. No original é coroas reais, tá? Diademas reais é coroas reais. Ele tinha muitas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma afiada espada, para ferir com ela as nações. Isso fala do poder da sua palavra, porque a Bíblia é tratada na palavra de forma figurada como a espada de dois gumes, tá? Ele as regerá com vara de ferro, regerá as nações com vara de ferro. Isso fala do seu poder, da sua autoridade máxima.
Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome. O que está escrito? Vamos ler juntos? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém. Glória a Deus. Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Atenção. Preciso pontuar duas coisas dignas de considerável importância na finalização desta mensagem. Número 1. O Senhor Jesus Cristo é o foco das atenções na transfiguração. Ele brilhou, ele foi exaltado, ele é amado e deve ser por mim e por vocês adorado. O profeta João Batista entendeu perfeitamente essa verdade. Em João capítulo 3, abra sua Bíblia, no versículo 24. João 3, 24. Nós vamos entender mais um pouco sobre o Senhor Jesus Cristo, seu foco das atenções. A Ele a honra, a glória, o louvor para todo sempre. João capítulo 3, versículo 24 em diante diz assim: João ainda não tinha sido lançado na prisão. Esse João aqui é João Batista, tá? Suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João Batista e um judeu, acerca da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu: O homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo. Olha aí a humildade de João, a honestidade de João, a serenidade de João Batista. Ele não usurpou querer ser quem ele não era. Veja só, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, o ungido de Deus, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. Ele agora está falando agora de forma figurada, preste bem atenção. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que lhe assiste espera e ouve e se alegra muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. É necessário, verso 30, é necessário que ele cresça. Ele quem? Jesus Cristo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ei, vamos baixar mais a nossa bolinha, né? Vamos tirar o salto alto dos nossos pés. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Às vezes pensamos que somos alguma coisa. Quero lhes dizer, eu aprendi com Abraão. Quando os 2 anjos foram, eram 3 anjos, mas um era o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que sempre foi Deus, em forma teofânica. Ele apareceu ali como o anjo do Senhor. Mas 2 eram anjos comuns. E Abraão recebeu ele ali na tenda dele. Os recebeu em sua tenda. E depois, quando os 2 anjos saíram para Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Abraão ficou ali com aquele anjo do Senhor, que era o próprio Deus. Sabemos hoje pelos estudos que aquele anjo que falou com ele era Deus e é o próprio Senhor Jesus Cristo em forma teofânica, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso fala da sua divindade. Como Deus, Jesus apareceu para Abraão. Amém? Como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aquele Deus Todo-Poderoso começou a caminhar, saindo ali da propriedade de Abraão. E Abraão começa a se humilhar. É isso que eu aprendo com Abraão, pai da fé. E ele diz: se ali tivessem 50 justos, Senhor, o Senhor destruiria? Ele disse: por causa dos 50 justos eu não destruiria, Abraão. E ele foi diminuindo ali o número, de pessoas. E quando chega num determinado número, ele diz assim: eu agora me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó, eu que sou cinza,
Olha o ensinamento bíblico para nossas vidas. Você e eu não passamos de pó e cinza. E às vezes queremos ser mais que os outros. Às vezes tem pessoas que querem humilhar os outros, subjugar os outros, humilhar os outros, mangando dos outros, fazendo brincadeiras depreciativas, tocando na ferida do coitado do irmão ou da pessoa, humilhando a pessoa. Não, nós não somos assim. Pela fé nós somos filhos de Abraão. E Abraão disse, eu que sou pó e cinza. E eu vou mais além. A Bíblia vai dizer em Isaías que para Deus as nações da terra são como o pingo d'água em um balde. Deus olha para as nações da terra, nações poderosas que subjugam outras nações, nações poderosas porque tem muito dinheiro, muita riqueza, muito ouro, e humilham outras nações mais pobres. Mas para Deus, quando Ele olha na sua visão, Ele vê todas as nações como um pequeno pingo d'água em um balde. Apenas isso. Demonstrando que o homem não passa de pó e cinza, que o homem não é absolutamente nada. Sem o Senhor Jesus nós estamos perdidos. Sem o Senhor Jesus nada podemos, nada somos. Por isso eu convoquei os irmãos ontem para aquela campanha de oração em seus lares. Cada família, cada pessoa no seu lar. Para nos humilhar diante dele. Para quebrantar nosso coração diante dele. Por quê? Porque o que toca o coração de Deus é o quebrantado, é o humilhado. Amém? Então, irmãos, João Batista aqui dá um exemplo. É necessário que ele cresça. É necessário que ele suba, que ele seja exaltado e que eu diminua. Aquele que vem de cima, falando de Jesus, é sobre todos. Aquele que vem da terra, pertence à terra e fala como alguém da terra. Aquele que vem do céu, Jesus, é sobre todos. Ele testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho. Mais uma vez aqui o Espírito Santo confirmando que o Pai Celestial ama o Filho Jesus. E todas as coisas confiou às suas mãos. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. É tempo de nos arrependermos. É tempo de crermos no Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas todo aquele que rejeita o Filho por pura ignorância, soberba, autoexaltação, não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. João Batista se humilhou, que ele cresça e que eu diminua. Amém? Então, Cristo Jesus era o foco das atenções ali na transfiguração. E assim também, Jesus deve brilhar em nossas vidas. Você sabe que quando o sol de dia brilha, a glória do sol é tão poderosa e tão forte que a gente não consegue ver o brilho das estrelas. É ou não é verdade? Olhe de dia para ver se você vê uma estrela. Você não vê porque a glória do sol é maior, é mais forte que as estrelas. Nós brilhamos sim, como as estrelas. Porém, Cristo deve brilhar e ofuscar o nosso brilho. Porque quem deve brilhar em nós é Cristo Jesus. A luz deste sol, que Deus é sol e escudo, tem que brilhar por meio de nossas vidas. Amém? Nós só brilhamos no meio da escuridão, desse mundo tenebroso, levando a luz de Cristo Jesus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus mesmo disse, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Cristo deve brilhar por meio de nós. Amém? Número 2. Quero falar de Moisés e Elias, como descrito em Mateus 17:3. Estava ali Moisés e Elias. Moisés representa a lei. Moisés
representa a lei. Ele é uma figura simbólica dos crentes mortos fisicamente, que ressuscitarão no dia do arrebatamento da igreja, em corpos imortais e incorruptíveis. Porque Moisés, todos nós sabemos que fisicamente Moisés morreu. Ele não entrou na terra prometida. Ele morreu. Então quem é Moisés? Moisés é uma figura simbólica ali na transfiguração dos crentes, todos os crentes que vão ressuscitar no dia do arrebatamento da igreja. Outra coisa importante falar. Elias representa os profetas. Ele é uma figura simbólica dos crentes vivos que não passarão pela experiência da morte física, mas terão seus corpos transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos, no dia do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia. Estamos caminhando agora para o fim. Em Coríntios capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios 15. A partir do verso 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Toda vez que a Bíblia falar aqui de dormir, nesse contexto do arrebatamento, dormir aqui, irmãos, é morrer fisicamente. Amém? Para Deus, os crentes não estão mortos, porque Deus não é Deus de mortos, e sim Deus de vivo. Eles estão dormindo, e o Senhor os despertará. Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Os crentes Moisés, ou seja, os que morreram em Cristo Jesus, os que morreram crendo em Deus, servindo a Deus, vão ressuscitar no dia do arrebatamento. Os crentes de todas as eras, do Antigo e do Novo Testamento, e os crentes da nossa era, vão ressuscitar. Esses são os crentes Moisés, que vão ressuscitar em corpos incorruptíveis e imortais, naquele dia. E nós seremos transformados, Paulo está dizendo, os crentes vivos, os crentes Elias, porque o profeta Elias não morreu, irmãos, ele foi arrebatado. Todos nós aqui sabemos da história. Ele foi arrebatado no redemoinho, e ali o profeta Eliseu clamou: carros e cavalos de Israel. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui que o Monte da Transfiguração, essa história poderosa, sobrenatural, real, nos traz muitos ensinamentos para a nossa vida espiritual. Profundos ensinamentos para a nossa vida espiritual. Continuando. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Essa palavra profética está escrita no Antigo Testamento. Ela vai se cumprir. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão? Onde está a morte? A tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, vamos ler juntos o versículo 57. 1, 2, 3. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória é essa? É a vitória eterna. Acabou a morte. Não haverá mais morte. Não haverá mais tristeza, dor, pranto, lágrimas, doença, enfermidade. Acabou. Agora é vida eterna para todos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14 em diante. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que os que dormem em Jesus, ou seja, os crentes Moisés, estou falando de forma figurada, os crentes que morreram em Cristo vão ressuscitar. Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Isso quer dizer que ninguém vai primeiro para o céu no dia do arrebatamento. Os vivos, nós os vivos, se o arrebatamento acontecer hoje, nós não vamos primeiro do que os irmãos. Primeiro eles vão ressuscitar em corpos incorruptíveis. E nós vamos ser transformados.
Todos agora estão transformados, com corpos incorruptíveis e imortais. Aí juntos, todos subiremos até as alturas celestes a encontrar o Senhor Jesus. É assim que vai acontecer. Amém? Olha o versículo 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória seja dada ao nome do Senhor. Tito capítulo 2, versículo 11. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Glória a Deus. E quero terminar. Quero fechar esta mensagem para as nossas vidas com Apocalipse. Fique de pé, nós vamos orar. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 20. Jesus disse assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz. Olha o que Jesus diz: eis que cedo venho. E nós, a igreja, temos que falar como João falou: amém! Vem, Senhor Jesus. Vamos dizer juntos? Amém! Vem, Senhor Jesus. A Bíblia diz, uns versículos antes, nesse mesmo capítulo, que o Espírito, que é o Espírito Santo, e a noiva, que é a igreja, dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, Senhor Jesus. Amém?